Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as propostas apresentadas por uma comissão de juristas que estuda a reforma do Código de Processo Civil por meio do Senado Federal. O nosso entrevistado de hoje é o desembargador Hernani Fidelis dos Santos. Ele é presidente da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e é um dos responsáveis pelas mudanças feitas no atual Código de Processo Civil desde 1973. Doutor Hernani, uma das coisas que a sociedade não compreende muito é o excesso de recursos em um mesmo processo. Isso tende a acabar ou isso faz parte do direito de defesa constitucional? Olha, eu vou ser franco e entrar diretamente num assunto que eu acho de suma importância. O problema do Brasil não é código. O problema do Brasil não é lei. O problema da justiça no Brasil é estrutura. Enquanto nós não tivermos uma noção exata da descentralização necessária da justiça, nós não atingiremos aqueles ideais de celeridade, de segurança e de simplicidade. Perfeito. Essa é a grande verdade. Eu gostaria de abrir o nosso debate com a participação dos estudantes da Faculdade Estácio de Sá com perguntas sobre o tema. Por favor, Vinícius é o primeiro. A extinção do processo cautelar, ela não feriria uma garantia constitucional em que toda pessoa tem o direito a levar a sua lide ou mesmo uma ameaça ao seu direito à apreciação do Poder Judiciário? Ou seja, a extinção desse procedimento cautelar não estaria restringindo garantias fundamentais do cidadão? Eu não acredito que o processo cautelar seja extinto, ou melhor, não o processo cautelar, mas a substância do processo cautelar, que hoje, aliás, está no artigo 273, parece-me que é parágrafo 7º, quando permite a medida de cautela no próprio correr do processo principal. Então, eu acho que não é isso. O que interessa no processo cautelar, ou na medida cautelar, é que se estabeleça o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Quer dizer, nós não podemos suprimir um processo, dizendo que estamos suprimindo um processo cautelar e aplicando a medida cautelar independentemente do contraditório e da ampla defesa. Se ocorrer isso, é indiferente, porque processo é meio e não fim em si mesmo. Uma das polêmicas na reforma do Código de Processo Civil é a coletivização das demandas, que processos idênticos têm que ser julgados nas instâncias inferiores da mesma maneira. Pois isso não fere o direito de ampla defesa, que está elencado na Constituição no artigo 5º? Como é que fica isso se isso é inconstitucional? Marluce, a mim me parece que uma das soluções aviltradas pela comissão que está organizando esse bloco de emendas ao Código de 73, me parece que excluiu o problema das ações coletivas. Deixou as ações coletivas para leis esparsas. E, na verdade, eu acho que nós temos uma mania, costumam até dizer que o brasileiro gosta de macaquice. Nós temos uma mania de procurar copiar o que é dos outros. Agora, a ação coletiva ela se dá muito bem nos Estados Unidos. No common law, ela se dá muito bem. Mas será que nos mesmos moldes ela daria no Brasil? Quer dizer, nós que somos criados dentro de uma cultura greco-romana, será que nós estaríamos aptos a enfrentar um processo coletivo, de coletivação, como está nos Estados Unidos? Então, eu acho que a matéria foi muito bem resolvida quando se deixou a legislação esparsa. Deixa-se a legislação esparsa e procura-se especificamente, dentro do quadro da matéria, discutir as conveniências ou não de sua aplicação de uma forma ou de outra.
Uma das propostas é que haja apenas um recurso por instância. Como que fica, nesse caso, a figura do agravo retido, que pode ser feito dentro de audiência? Porque na reforma, os recursos só poderiam ser feitos após uma decisão. E aí, de certa forma, excluiria o agravo retido. O problema do recurso é um problema sério. O recurso, todos nós combatemos. Mas eu me lembro muito bem a figura do professor Atos Guzmão Carneiro, que é um dos maiores processualistas do Brasil e que faz parte do Instituto de Direito Processual, mas não está fazendo parte da comissão de notáveis. O professor Atos lembra um aspecto sobre o recurso. É o aspecto do guiso do rabo do gato. Todos nós queremos acabar com o recurso, mas quais os recursos que vamos acabar? E como fica aquele cidadão que, insatisfeito, que quer ver o seu direito discutido até as últimas consequências? Então é muito difícil, quer dizer, é muito fácil, em tese, nós falarmos, vamos acabar com os recursos. Como seria fácil, em tese, falar, vamos permanecer com os recursos. Eu acho que, nesse particular, minha prezada Dalva, é possível um procedimento nos moldes do processo dos juizados especiais, em que os recursos fiquem com as câmaras em causas menos complexas e de menos interesse público, exatamente nas regiões onde existem os chamados juizados. Eu acho que, semelhantemente, deve ser utilizado em todo o processo. Por isso é que eu disse no começo, que a salvação do Brasil não é novo Código de Processo. O Código não vai resolver nada. Novo Código, novas ideias não resolve. O que resolve é descentralizar, é levar a justiça para o interior, para as comarcas do interior, para as regiões do interior, sem esse acúmulo nas capitais. Muito bem, agradecemos então a participação dos estudantes aí da Faculdade de Estácio de Sá. E continuando aqui o nosso debate, eu gostaria de destacar aqui um ponto que o senhor falou sobre a descentralização. Nessa questão de recursos aí, o senhor acha que nós valorizamos, o Judiciário valoriza a primeira instância como deveria? Porque a impressão que se tem é que todo mundo quer recorrer às instâncias superiores. Valoriza. O problema é o seguinte, o brasileiro, infelizmente, ele não trabalha com estatística. Ele não trabalha com estatística. E nós apenas conhecemos o número de recursos que chegam aos tribunais. Mas nós não conhecemos estatisticamente e de uma forma, vamos dizer assim, bastante aproveitável, o número das decisões de primeiro grau que ficam em primeiro grau. E nós são muitas, são variadas. E outra coisa, nós temos, por exemplo, uma situação interessante que eu vou lembrar para vocês, porque eu sou juiz, no meu campo é de direito público, mas existem soluções que poderiam terminar na primeira instância, como a junta recursal de primeira instância. Ótimo. Nós somos obrigados a julgar, por exemplo, demandas relativas a 50, 100 reais de multa de trânsito, de multa de infrações de postura, e que isso chega aos tribunais sem razão. Muito bem. Vou interromper daqui para a gente fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor voltasse a esses exemplos, para a gente poder também projetar sobre essas propostas que estão sendo feitas pela Comissão de Notáveis. Perfeito. É muita coisa. A gente volta em instantes.